Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder encontrá-los novamente mais uma vez aqui, mais uma semana. E desta feita, nós estamos aqui gravando esse vídeo para falarmos sobre a lição de número 10 da revista da Escola Bíblica Dominical, né, publicada e editada pela CPAD, escritor deste trimestre, o pastor Elienay Cabral. Hoje, nós vamos estar aqui fazendo um rápido resumo e falando a respeito desse tema precioso, que será ministrado no domingo agora que vem, dia 8 de junho de 2025. E olha só que legal, no dia 8 de junho, no domingo que vem, nós, crentes, servos de Deus pentecostais, estaremos comemorando o dia de Pentecostes, tá? E o tema da lição é a promessa do Espírito, tá bom? Nós vamos entrar fazendo um resumo aqui, um apanhado bem assim, breve, sobre os tópicos que nós iremos abordar neste domingo. Lembrando que o tema desta lição, deste trimestre, é todo baseado no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Assim também citado aqui nesse trimestre. E nós poderíamos, se houvesse tempo, né? Como o tempo é exíguo, né? Na escola bíblica, né? Aos domingos pela manhã. E nós, lembrando que nós temos que nos ater ao tema, que o tema é baseado, né, aqui no capítulo 14, capítulo de número 20 de João. Nós poderíamos nos aprofundar, falar a respeito do Espírito Santo, fazendo algo bem abrangente, buscando do Antigo Testamento, a atuação do Espírito no Antigo, fazendo essa conexão, essa ligação com o Novo Testamento, que João escreveu aqui no capítulo de número 14, é essencial para fazermos essa conexão, mas enfim, essa lição nós temos que nos ater, principalmente aqui para não fugirmos, e também, por questão de tempo, nós nos atermos aqui no Evangelho que segundo escreveu João, tá bom? Então, a lição de número 10, nós estamos findando já praticamente o trimestre, depois faltarão apenas três lições, e não esquecendo, meus queridos, de nós seguirmos, conforme eu falei e orientei no vídeo passado, aquele cronograma básico de estudo. Nós temos aqui 6 dias para fazermos uma leitura, e isso aqui nos dá uma visão assim bastante ampla da lição, de todas as lições, e seguindo esse cronograma de leitura diária, né, de segunda a sábado, né? Então não esqueça de fazer essa leitura, que ela é muito importante, porque ela vai te ligando a alguns tópicos no decorrer da lição, tá bom? Nosso textual é baseado em um versículo muito conhecido pelos pentecostais, né? E aqui é algo que a gente precisa conversar aqui a respeito disso, tá? Em um dos tópicos da lição, que é o versículo 22 do capítulo 20 de João, que diz: E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então é importante a gente melhor dizer, investir aqui alguns minutos, né, para falar sobre esse versículo no decorrer da lição, tá bom? Por que Jesus abordou a respeito desta forma, logo após ter ressuscitado e aparecer aos 12, né, aos 11, na verdade, e em que isso implica, este versículo, quando fala que Jesus soprou? Nós vamos ver no tópico da lição o termo que se foi utilizado por Jesus ao declarar, né, essas palavras. E nós temos aqui uma verdade prática bem interessante, que fala: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular, né? Só aqui nesse primeiro ponto da verdade prática, a gente já quebra algumas teorias, né, e até teologias, né? A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Por aqui a gente já pode afirmar e dizer que a promessa do Espírito Santo dada a Jesus, que vem desde o Antigo Testamento, profetizado pelo profeta Joel,
é uma promessa para todos, inclusive para nós que estamos vivendo e vivenciando o século XXI da igreja, nesta igreja militante que ainda milita nesta terra. Mas vamos lá rapidamente para os tópicos, tá bom? E a introdução, ela já nos abre assim alguns precedentes e ela fala a respeito da análise, né, que nós iremos fazer no decorrer desses 3 tópicos, cada tópico com 3 subtópicos. Isso aqui é basicamente padrão, uma ou outra, esporadicamente, lição muda, né, acrescenta ou retira algum subtópico. Tópico é muito raramente, muito raramente. Então, ele já inicia, né, o pastor Elianai Cabral já inicia falando aqui na introdução sobre a questão da análise dos 2 momentos que são muito significativos, né, e ele coloca, em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos, né, de que eles receberiam, é uma afirmação, uma colocação que Jesus fez, e num verbo popular bíblico, a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, né, e que eles receberiam e que inicialmente atuaria na vida de quem? Principalmente, inicialmente, o Espírito serviria para atuar na vida do pecador, correto? E em seguida, estabeleceremos nessa lição essa visão regeneradora do Espírito Santo, né? Qual é a principal atividade do Espírito Santo? Então, como nós poderíamos introduzir essa lição, né? Qual foi o intuito de Jesus ao se reunir com os seus discípulos, numa passagem muito célebre registrada por João? Qual o intuito de Jesus? Obviamente que Jesus ele observa, né, a apreensão dos seus discípulos, aqueles homens que andaram com ele durante os 3 anos do seu ministério terreno, e que sempre ouviram os seus ensinamentos, viram milagres, maravilhas, prodígios, e viram inclusive até o morto ressuscitar em algumas ocasiões, e em uma muito especial, a de Lázaro, que é uma das mais conhecidas na Bíblia. E quando Jesus reúne-se com os seus discípulos e os demais que estavam ali em volta, e que ele sabiamente observa a apreensão dos seus discípulos, ele então reforça essa promessa, que já havia sido predita pelos profetas, né? E ele é como se Jesus dissesse assim, olha, não fiquem preocupados. E ele até, o apóstolo João utiliza-se do termo órfãos, né? Vocês não ficarão órfãos, abandonados, né? Sem pai, desamparados. Não fiquem preocupados, porque de fato, alguns historiadores até chegam a afirmar, alguns dos primeiros séculos também, né? Alguns teólogos do primeiro século, eles chegam a afirmar que de fato existia uma desesperança, né, com a morte de Jesus. E tanto é que aqui no capítulo 14 de João, isso aqui é bem abordado por João, quando a gente observa que os discípulos ficam surpresos quando Jesus aparece aos 11. Eles ficam, é o Senhor. Jesus logo, o que Jesus logo faz? Vamos observar o texto. O que Jesus de imediato faz? Olha o que João escreve, diz que de imediato Jesus, ele mostra as suas mãos, os sinais de quê? O que João está querendo dizer? Que Jesus está mostrando os sinais da crucificação, né? Ele está ali autenticando, né? Ele está demonstrando que ele é o autêntico Filho de Deus que morreu, foi crucificado, né, os sinais do cravo, e que e que está ali ressurreto, né, que venceu a morte, e após esses 3 dias ele ressuscita. Então, havia digamos assim, havia este temor, esta preocupação. Então Jesus, observando isso, o que é que ele diz? Quando se prepara para ser assunto aos céus, ele diz, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu estou indo, voltando ao Pai,
e aí ele se utiliza do termo, que é um termo muito conhecido, e às vezes até é mal interpretado por alguns, né? Ele diz, eu vou enviar, eu vou, mas eu vou, chegando lá, eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. E aí a gente entra aqui, para a gente não ficar muito preso aqui na introdução, a gente entra no tópico 1 da lição, que diz assim, a promessa do Pai. E esse tópico ele aborda 3 subtópicos, que é Jesus enviará o Consolador, que é a respeito do que nós já acabamos de abrir e falar. O subtópico 2 é o Consolador, falar especificamente da pessoa bendita do Espírito Santo, né, de forma assim bem objetiva. E no subtópico 3 do ponto 1, não vos deixarei órfãos, o termo que eu acabei de dizer que João se utilizou. Ok? Nós já falamos aqui, já demos aqui uma pincelada a respeito desses, praticamente dos 3 subtópicos, aqui do ponto 1, sobre a questão da promessa do Pai, né? E voltando ao termo, ele vos enviará outro Consolador, e ele aborda no subtópico 2 o Consolador, e o comentarista diz que ele se utiliza da palavra grega traduzida como Consolador, que é uma palavra muito conhecida, e que ela tem também ela tem uma raiz no hebraico, né, que é parakletos, e que se refere a alguém que vai ali ajudar, dar o suporte. Olha só que interessante, a palavra é alon parakleto, que quer dizer outro divino. E olha só que interessante, quando ele diz alon parakleto, ou seja, outro consolador, outro ser divino, ele está dizendo que ele deixaria alguém como ele, porém, que atuaria de forma diferenciada, porque nós nessa lição, nós precisamos deixar claro para os nossos ouvintes e alunos, nós professores, né? E é muito importante que os alunos também entendam isso, a diferença da atuação da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Qual é a atuação dos 3? Né? Deus Pai Criador, a fonte de todo amor, Deus Filho, Jesus Cristo, né? Que nos trouxe o quê? A graça, que veio consumar, né, o plano de redenção da humanidade, e o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele fala a respeito da atuação da terceira pessoa da Trindade, que é a pessoa bendita do Espírito Santo, né, que ele diz ele deixa bem claro e objetivo qual seria o papel do Espírito Santo quando ele chegasse. E olha só o que Jesus diz, que olha a promessa de Jesus, eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, né? O alon parakleto, e um outro ser divino com uma operação diferenciada. E ele diz qual seria essa operação, né? Ele agiria, nós aí entramos já para resumir e concluir já o primeiro tópico, né? Ele agiria no quê? Na regeneração do ser humano, trabalharia, né? No homem para a questão do arrependimento do pecado e na regeneração deste ser, que somos nós. E posteriormente a gente vai ver isso sendo cumprido em Atos 2, lá no Pentecostes, no dia de Pentecostes, quando os discípulos seguem a orientação, onde somente 120 permanecem ali naquele cenáculo, e quando o Espírito desce e a promessa se cumpre, aí sim nós entendemos perfeitamente a atuação do Espírito. E aí entra a questão aqui de que Jesus fala aos seus discípulos, que é o texto do texto áureo, né, utilizado pelo escritor aqui no texto áureo, que é João 20, 22,
para que a gente não possa fazer uma confusão. Porque tem gente que diz assim, quando Jesus diz, no versículo 22 do capítulo 20 de João, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. E aqui não é a ação do revestimento do poder que se concretizou em Atos 2, não. Aqui é a obra regeneradora deste Espírito que estava concluindo uma obra a qual Jesus havia iniciado nos seus apóstolos. É basicamente para isso, a gente não pode confundir. Então os discípulos foram batizados antes de Atos 2 no Espírito Santo? Não. Jesus, quando sopra após ressuscitar, encontrar os seus discípulos, diz, e Jesus assoprou, né, sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo, está falando a respeito da ação regeneradora do Espírito Santo na vida dos seus apóstolos, né? Ele está ali completando esta obra regeneradora e preparando eles para o posterior revestimento do Espírito, quando o Espírito descesse ali, se cumprindo a promessa. Agora, olha que interessante, meus irmãos, isso aqui é lindo demais. Olha a promessa que Jesus diz, lá na conclusão da promessa, diz, e ele vai vir, o meu Pai vai enviar um outro Consolador semelhante a mim, com atuação diferente, mas, vejam bem, este ficará com vocês eternamente, para todo sempre. Olha que maravilha, né? Mas vamos seguir, ok? E no tópico 2? Nós tínhamos aqui, meus irmãos, muitas coisas para falar. Nós poderíamos aqui, o meu objetivo seria 30 minutos, e eu estou vendo que a gente já passou da metade do tempo a ser utilizado, e agora que saímos do tópico 1, mas vamos fazer de tudo para concluirmos em 30 minutos. E quando nós entramos no tópico 2, que fala o Espírito habita os discípulos, nós temos 3 subtópicos. João 20, 22, voltamos novamente ao texto. O sentido de assoprou, aí nós vamos falar agora a respeito deste sentido do assopro, né? Vamos falar a respeito dessa efusão, tá? Do Espírito, o assopro em si. E é muito bom você pesquisar e buscar subsídios a respeito disso, porque isso precisa ficar claro, tá? Aqui é impossível a gente deixar esmiuçado a respeito dessa questão da efusão. E o subtópico 3 é um episódio anterior ao Pentecoste. Então, isso aqui está muito claro, a gente não precisa aqui passar muito tempo nisso, porque é muito claro que na cronologia, não só na cronologia bíblica, mas dos fatos realmente, aconteceu, obviamente, depois do Pentecoste, porque o Pentecoste, ele acontece registrado ali por Lucas em Atos 2, e ele acontece um tempo não muito distante, né? Tem como fazer esse cálculo, a gente não vai falar sobre isso aqui, tem como fazer esse período de tempo devido às festas, né? Jesus foi crucificado após a Páscoa, e essa questão do Pentecoste aconteceram dias, que é o Pentecostes, né? 50º, era 50 dias após a Páscoa, né? Então tem como fazer esse cálculo, e Jesus já tinha sido assunto aos céus e já estava à destra do Pai. Mas vamos lá. Olha só o que o comentarista coloca aqui. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado, tá? E glorificado. É importante frisar isso, que Jesus, ele não era mais um homem comum, não era apenas como era anteriormente. Eu estou tirando a divindade de Jesus antes da crucificação, não, entendam isso. Mas a questão é que Jesus, ele já havia passado pelo processo da crucificação, do sacrifício, e já estamos falando de um Jesus ressurreto e glorificado. E existe todo um mistério, e cabe aqui a gente fazer um vídeo posteriormente falar sobre isso, né?
porque é muito interessante essa questão do Jesus ressurreto, os dias que Jesus passou na terra após ter ressuscitado antes de ser assunto aos céus. Isso aqui é algo assim bem bacana e interessante, né? E, e notem que existem passagens que comprovam isso, né? Algumas pessoas que não reconheceram Jesus, o próprio Pedro, existe uma passagem lá na segunda vez que Pedro se junta com Tiago e João para pescar, que Jesus entra no barco e pede para que ele jogue a rede, isso já Jesus ressuscitado, né? E ele não reconhece, somente reconhece Jesus quando Jesus pede para jogar a rede, e ele lembra da primeira ocasião que Jesus fez isso. Tem a questão lá do caminho de Emaús, né? Aqueles discípulos, um dos 12, mas os outros discípulos que acompanhavam Jesus, que estavam indo desolados, né, para aquele vilarejo, não reconhecem Jesus no caminho, porque já se tratava de Jesus ressurreto e glorificado. Mas enfim, isso fica para um outro momento, para um próximo vídeo. Então, o sentido vamos lá, por assoprou sobre eles, o Espírito, certo? Este versículo, ele, como eu já falei anteriormente, ele gera algumas interpretações e discussões teológicas, tá? Mas a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, tá bom? E é justamente aquilo que eu falei, né? E o comentarista, ele dá uma dica aqui preciosa a respeito da Bíblia de estudo pentecostal, né? A BEP, conhecida, e ele oferece aqui uma observação interessante, quando ele diz a respeito dessa interpretação deste versículo, que ela lá dá um certo esclarecimento nessa linha que nós acreditamos, que Jesus não está ali falando a respeito da imersão, do revestimento do poder, mas do assopro, da questão da efusão, né? E a mesma coisa que aparece, ele até coloca aqui o comentarista lá na questão do Gênesis, né? Lá na Septuaginta, a questão do fôlego de vida. Então, Jesus, a questão do assopro que Deus deu, que Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro para que surgisse e fosse criado o homem, né? E esta efusão, esta obra do assopro da vida, não da questão do revestimento do poder para seguir caminhando ali em Atos 2, é totalmente diferente, mas sim mais a questão da obra regeneradora, como nós havíamos falado. Mas vamos nós já falamos aqui sobre o subtópico 3, né? Sobre a questão da ordem cronológica dos acontecimentos, que de fato isso foi algo que aconteceu anterior, lá em João 20, no 21 e 22, tá? O tópico 3, né? Que fala a respeito da promessa do Pai no dia de Pentecoste. Aí sim, a gente entra, né? Falando já um pouco sobre o que Lucas escreveu lá em Atos, tá? O doutor Lucas. E ele tem 3 subtópicos que fala a respeito, ele diz assim, o subtópico 1, já nós estamos no tópico 3, tá? A promessa do Pai no dia de Pentecostes, tá bom? E quando se cumpre aquilo que Jesus havia dito em João, tá bom? A respeito da promessa. E Lucas, é interessante, eu creio que você sabe, já deve ter lido essa passagem, né? Interessante que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o próprio Lucas, ele faz menção e relembra-nos a respeito da promessa feita pelo profeta Joel, tá bom? Subtópico 1, de repente, subtópico 2, e todos foram cheios do Espírito Santo, e subtópico 3, e começaram a falar em outras línguas. Isso aqui também é preciso nós termos um certo cuidadinho, tá, com essa questão do falar em outras línguas, porque existem várias linhas, né? Várias linhas de pensamento teológico referentes a essa questão das outras línguas, a questão da língua dos anjos, que línguas eram essas que eles falavam, e por aí vai. Mas vamos lá, e de repente, o aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia do Pentecostes, isso que nós comentamos agora há pouco. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos na Páscoa. O cordeiro da expiação foi o quê? Crucificado. Correto? Sacrificado, sendo Jesus o cordeiro de Deus, conforme é estudado ao longo do trimestre.
Agora vejam bem, é aqui que entra aquilo que nós comentamos agora há pouco. No entanto, 50 dias depois da Páscoa celebrava-se o quê? A festa da colheita no dia de Pentecostes, né? Onde os judeus comemoravam, porque haviam tido uma boa colheita e iam comemorar, né? Então, olha só, né, que interessante. Se a gente for fazer uma ligação do nome, uma significação, uma ligação de significados, a gente vai ver que não tem nada a ver, né? Mas olha como isso tomou uma proporção gigantesca, né? É, hoje se ouve se falar em movimento pentecostal, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, mas a referência, meus irmãos, não tem assim nada a ver com poder, com a explosão, com o derramamento do Espírito Santo, unicamente porque este fato ocorreu no dia da festa de Pentecostes. Olha como Lucas é bem taxativo quando ele escreve em Atos 2, diz, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, ou seja, é como se Lucas estivesse dizendo, em passados 50 dias, né? E Jesus, assim, Deus é tão minucioso, ele é tão cuidadoso com os detalhes, que olha só o que Deus resolve fazer. Jesus já tinha subido, já havia conversado com o Pai, rogado a ele, como ele havia prometido aos seus discípulos e a todos nós, e ele espera passar este período de tempo até chegar o dia da festa de Pentecostes. Por quê? Porque Jerusalém estava tomado de pessoas, e de principalmente judeus, e estavam ali, ó, aquela multidão, né? E tem a questão das leis, né? Que todo judeu que ficava a um raio de 30 quilômetros de Jerusalém, ele obrigatoriamente tinha que se dirigir para deslocar, na verdade, para Jerusalém para celebrar essas festas, tá bom? Então, unicamente por isso, tá? Nós precisamos entender isso. Não tem nada a ver. O nome Pentecoste foi criado devido a essa questão desse movimento, do poder, do derramamento do Espírito ali em Atos 2, não. A festa já existia. Então, somente a promessa foi cumprida, o Espírito Santo desceu nesta terra ali no dia da festa de Pentecostes, né? E este movimento é conhecido até hoje, né, como o movimento pentecostal, do revestimento do poder, porque aconteceu neste dia, um dia memorável, e até hoje, cabe ressaltar que o Espírito Santo está na terra como Jesus prometeu, e ele ficará convosco eternamente, vos acompanhará, né, consolando, guiando, cuidando, orientando, e assim sucessivamente. E todos foram cheios do Espírito Santo, né? Aí a gente vê, meus irmãos, ali no dia de Pentecoste, a atuação do Espírito Santo na sua plenitude, como Jesus havia dito. Eu vou enviar um outro Consolador. E esse, como está escrito aqui, olha só, versículo 26 do capítulo 14 de João, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha essa função do Espírito Santo. Ele nos ajuda, ele nos orienta e nos lembra todos os dias por que eu estou aqui, por que eu tomei essa decisão na minha vida de mudar, de abrir o coração para o Evangelho de Jesus. E ele nos lembra do sacrifício de Cristo, foi porque Cristo morreu, foi crucificado por você. É por isso que ele, a principal atividade do Espírito Santo dessa terra é convencer o homem dos seus erros, dos seus pecados, né? Você é pecador, você carece da graça e da misericórdia de Jesus. Ok? Olha só no versículo 8,
já em João 16, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha, te arrepende, reconhece os teus pecados que você vai receber o perdão, para que você não venha a ser julgado e posteriormente condenado, né? É a função primordial do Espírito Santo, tá bom? E no 13, já no versículo 13 do capítulo 16 de João, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, né? E hoje a gente vê tantos homens pregando e falando de si mesmo, de si mesmos, né? Enquanto que o Espírito não veio com essa função, tá? Ele guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí já fala de quê? Da eternidade. Você precisa se arrepender, se converter, para que a sua eternidade você não passe onde? No lago de fogo ardente, né? Que é a segunda morte, como João também escreveu já em Apocalipse. Tá bom, meus queridos? Então, basicamente, são esses temas que a gente vai abordar na nossa lição, tá? Obviamente aqui não dá pra gente falar muita coisa, porque eu não quero assim ficar gravando vídeos muito, muito longos, porque aí ele fica cansativo e ele precisa ser um vídeo assim bem objetivo, que a minha intenção aqui é justamente ajudar os irmãos, principalmente os professores e também os alunos, para trazer assim uma luz, um certo esclarecimento para te ajudar no decorrer das lições. Tá bom, meus queridos? Eu quero aqui agradecer mais uma vez. Não esqueça de se inscrever no nosso canal que está começando, tá bom? Aqui a nossa intenção é somente ajudar, é um amor que a gente tem pelo ensino da palavra, pela escola bíblica dominical. Eu já tenho pedidos para gravar vídeos também de outras revistas, de outras lições, lições de jovens. A gente vai fazer um esforço para gravar, que o tempo é bem corrido, mas eu quero te agradecer, tá bom? Seja aluno da Escola Bíblica Dominical, participe, não deixe de estudar a sua lição no decorrer da semana, porque é muito importante. Você não tem noção como isso ajuda lá no dia da aula na Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, fique com Deus e que a paz do Senhor Jesus Cristo te acompanhe e te abençoe.